Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais. Olá, bom dia! Está no ar o Interligados, o seu canal de informação sobre avicultura e suinocultura. E aí, como anda a sensação térmica aí na sua região? Aliás, você sabe o que esse termo realmente significa e por que ele é tão importante para o desempenho das aves? Esse é o assunto da nossa entrevista técnica de hoje. O Interligados já começou, vem com a gente! Do lado de fora do galpão, a temperatura começa a mudar e o manejo na granja precisa acompanhar. Logo, o produtor e a produtora ficam atentos para garantir o desempenho das aves durante todo o lote. Porque quando a temperatura cai, o cuidado com o manejo se torna ainda mais importante para garantir o conforto dessas aves. Numa situação de inverno, no frio intenso, se não for controlado, essa condição força as aves a gastar mais energia apenas para manter a temperatura corporal. Qual seria o segredo de um bom manejo no frio? Quem vem nos explicar é o Matheus Moura, especialista de agropecuária da Seara. Bom dia, Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao Interligados. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Matheus, para a gente começar então, para entender um pouco ali da anatomia da ave, quais são as principais áreas por onde o frango perde calor? O frango controla sua temperatura principalmente pela crista, barbela e patas, né? Principalmente são os principais pontos. Só que um dos principais mecanismos de controle de temperatura corporal da ave, né? Às vezes a gente acha, mas é inverno, né? Tão importante quanto, né? Qualquer outra época do ano é saber, né? Como a ave controla sua temperatura corporal, para que a gente consiga entender o porquê que é importante, né, o manejo de temperatura e controle de umidade na granja, né? Sendo que esses pontos por onde ela perde o calor, a respiração ainda é o principal mecanismo de controle de temperatura corporal da ave. Por isso que nós cuidamos tanto, né, da temperatura dos aviários, né, tanto quanto a umidade do ar, para que a gente consiga controlar a temperatura corpórea da ave e ela consiga expressar o seu melhor potencial genético e de crescimento e desenvolvimento. Legal, elas trocam muito com o ambiente onde elas estão inseridas, né, Matheus? E me conta uma coisa, de onde vem o calor que ajuda a manter a temperatura corporal da ave, especialmente nos primeiros dias de vida, que elas precisam de mais aquecimento? Esse calor é advindo de sistemas de aquecimento, né? Hoje nós temos aquecedores a gás, aquecedores a lenha, cavaco, pellet, né? O aquecimento ele é fornecido de forma externa para as aves, né? A gente aquece o galpão e aquece algumas formas de calor produzido para aquecer o ar, e após aquecer o ar, a gente aquece a cama, que é o que nos importa, né, e nos interessa dentro do aviário. O calor da cama é mais importante do que a temperatura do ar. Tá? Por que isso? A ave, nas suas primeiras 3 semanas de vida, ela não tem capacidade de produzir o próprio calor. Então, a gente precisa fornecer isso para ela, para que ela se desenvolva, né? E após a sua 3ª semana de vida, ela consiga produzir o seu calor próprio. Com isso, a gente consegue ter um bom desenvolvimento do lote. Quando a gente fala em dias, né, a partir de qual idade a ave começa a produzir o próprio calor? Em média, a partir da sua 3ª semana de vida, a ave já tem essa capacidade. Certo. E, Matheus, a gente fala muito aqui no programa sobre sensação térmica. O que significa esse termo dentro do aviário? Como que essa percepção influencia no comportamento e desempenho também das aves no lote? Então, quando nós comentamos sobre sensação térmica, a gente leva em consideração a temperatura do ar, umidade do ar e a velocidade do ar, né? Como a ave, ela tem a dificuldade extrema em perder calor, né? Porque ela tem um isolamento térmico muito bom, né? Que são as penas. Então, quando a gente consegue manter
uma velocidade de ar adequada, uma umidade do ar adequada e uma temperatura, a gente consegue fazer com que a ave se sinta melhor. Por exemplo, se eu tenho uma umidade alta, né, dentro do meu galpão, acima de 70%, 80% de umidade no ar, e uma baixa velocidade de ar, a ave tem uma sensação térmica muito maior. É como se a temperatura tivesse muito maior do que realmente está sendo marcado no termômetro. Então, isso a gente considera, né, simplesmente dito e de uma forma um pouco mais objetiva, que isso significa que a sensação térmica é como se a gente conseguisse mensurar a temperatura levando em consideração a umidade do ar. Igual quando a gente vê, né, nos aplicativos de tempo, né, às vezes está lá uma temperatura de 22 graus, só que com uma sensação térmica de 19, né, que é um dia onde a gente tem, a partir de agora, essa época do ano que a gente vai entrar no inverno, a velocidade de ar, né? Então, a velocidade do ar influencia na temperatura que o animal sente corporal. E, Matheus, como que a ave, ela utiliza a energia da ração e do ambiente para manter o aquecimento do corpo? E o que acontece com o desempenho se essa energia for usada para ela se manter aquecida, né? For desviada para esse intuito? A ave gasta bastante energia, né, para se manter viva, né, e produção de calor. Então, se nós errarmos no manejo de temperatura, a maioria da ração que ela come, uma grande parte disso ela vai gastar para se controlar a temperatura, em vez de colocar peso e ter uma boa conversão alimentar, né, que para nós é quanto menos comer, mais peso ela ganha, melhor é o desempenho do lote. Por isso é tão importante que a gente considere essa época do ano muito cuidado com a temperatura, principalmente da cama, controle de umidade dentro do aviário, né, que a gente não passe de 60% de umidade dentro do galpão, para que a gente consiga fazer com que essa ave coma pouco e ganhe peso, né? A gente não quer que ela gaste toda aquela energia que ela come na ração para ficar controlando a sua temperatura. Nós devemos fornecer isso para a ave. Se a gente for mensurar aqui, quais são os principais ferramentas, né, equipamentos que o produtor precisa estar atento ali na manutenção quando a gente fala em ambiência? Quando a gente fala em ambiência, a gente tem que cuidar muito essa época do ano. Manutenção dos seus aquecedores, a matéria-prima que ele vai utilizar, né? Se é lenha, cavaco, pellet ou briquete, ou se é gás, né? Produtores, independente do seu sistema de aquecimento, tanto a manutenção preventiva desses equipamentos e também a qualidade da matéria-prima que ele vai utilizar para fazer o aquecimento de suas granjas. Porque, né, se nós errarmos, o prejuízo ele vem, né, tanto na forma zootécnica quanto na forma financeira, né, para ambas as partes, né, tanto para o produtor quanto para a empresa, né, integradora por si, todos eles vão almejar, infelizmente, um prejuízo lá no final do lote. Então, exaustores com boa manutenção, vedação do galpão, manutenção das cortinas, né, forração em boa condição do aviário, para que a gente consiga manter o mínimo possível de influência da temperatura externa, né, dentro do nosso galpão. Com isso, a gente conseguir almejar um bom lote e um bom desempenho. Matheus, e para a gente concluir, quais são os sinais que os produtores devem observar no lote para identificar se as aves estão perdendo calor, né, perdendo caloria, ou se elas estão em situação de estresse térmico? O principal mecanismo é olhar para a ave, né? A gente tem hoje os aviários extremamente tecnológicos, com vários sistemas de controle, tudo pelo celular, hoje, online, de todas as formas. Só que a gente nunca pode esquecer de olhar para o animal. Se o lote teu tiver amontoado, né, apático, pouca movimentação, a gente tem que tomar uma atitude, uma ação, né? Então, o principal mecanismo que a gente deve olhar é o comportamento das aves, né? As aves devem estar comendo, bebendo, andando, né, descansando, tem que ter uma distribuição, né, de atividades dentro do galpão. Se eu tenho o meu lote amontoado dentro do galpão, significa que não está bom, né, o ambiente que elas estão, tá? E cuidado aos sinais, né? Nem sempre uma ave vai estar amontoada. Às vezes o lote está bem espalhado dentro do aviário, mas as aves estão quietas e paradas.
isso também é sinal de que, às vezes, a temperatura do ar pode estar boa, só que a qualidade do ar não. Então, a gente deve mensurar os gases, né, dentro do galpão. Hoje a gente fala muito sobre o controle de CO2, né, de gás carbônico dentro das granjas, e o controle de amônia, né, e as taxas de ventilação para que a gente consiga manter uma qualidade de ar boa e a ave expresse todo o seu potencial. Matheus, e qual dica prática você costuma reforçar aí com seus produtores nos treinamentos? As dicas práticas são: cuidado com o seu aquecimento, né? Nunca esquecer que a ventilação é tão importante quanto qualquer ferramenta de aquecimento, né? Eu não posso esquecer que aquecer não é abafar, né? E abafar também não é aquecer. Então, eu preciso que a minha granja esteja em dia e com um equipamento com capacidade de aquecimento, né? Para isso que a gente olha muito a temperatura mínima que faz na região, para poder dimensionar os galpões, para que seja que aquele dia onde a temperatura seja o mais frio possível, eu durma tranquilo, porque eu tenho equipamento suficiente para que eu não perca desempenho durante o meu lote. Essas são as principais dicas. Matheus, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Volte sempre e tenha um ótimo dia para você. Igualmente, muito obrigado. E você pode continuar se informando sobre o setor de aves e suínos em todas as nossas redes sociais. O programa vai ficando por aqui, mas seguimos no digital, tá certo? Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Interligados, oferecimento Seara, Salsicha Seara, tudo fica bom demais.